Vou tentar contar isso da forma mais clara possível, mesmo que minha mente não esteja muito organizada ultimamente. Trabalho como terapeuta ocupacional na ala juvenil de um centro psiquiátrico. Lido principalmente com adolescentes entre 13 e 17 anos, ajudando eles a desenvolver habilidades para lidar com seus transtornos através de atividades criativas e terapêuticas. Sempre achei meu trabalho gratificante. Ver um adolescente que mal conseguia sair da cama começar a se interessar por pintura, ou um garoto com ansiedade severa aprender a se acalmar através de exercícios de respiração e artesanato. Essas pequenas vitórias faziam tudo valer a pena. Pelo menos era assim até 2 semanas atrás, quando recebemos um novo paciente que mudou tudo. Era um garoto de 16 anos. Os pais o trouxeram depois que ele parou completamente de falar. Segundo eles, o filho estava normal na sexta-feira, conversando, jogando videogame, fazendo coisas de adolescente. No sábado de manhã, quando desceu para o café, não disse uma palavra e continuou assim. Não falava, não respondia perguntas, nada. Mutismo total e repentino. O mais estranho não era só o silêncio. O garoto não comia direito. Mal tocava na comida durante as refeições. Também quase não dormia, pelo que a equipe noturna relatava. Ficava sentado na cama a noite toda, olhando fixamente para os cantos escuros do quarto. Quando finalmente pegava no sono por exaustão, eram só cochilos de 20, 30 minutos. As olheiras dele eram profundas, a pele pálida. Parecia alguém em estado de choque constante. Na minha primeira sessão com ele, tentei várias abordagens. Conversa, só da minha parte, claro. Jogos simples, música. Nada funcionou. Ele ficava apenas sentado, olhando para o vazio ou para os cantos da sala. Por fim, ofereci papel e lápis. Às vezes, pacientes que não conseguem verbalizar o que sentem, conseguem se expressar através do desenho. Foi aí que ele finalmente reagiu. Pegou o lápis e começou a desenhar freneticamente. Não era rabisco aleatório. Ele estava criando algo específico, com uma concentração assustadora. Em menos de 10 minutos, completou o primeiro desenho. Era uma figura alta e magra, desproporcionalmente comprida, com membros finos demais para o corpo. Na cabeça, 2 chifres grandes e curvados saíam das têmporas. Mas o mais perturbador eram os olhos, 2 manchas vermelhas vivas, como se tivessem sido coloridas com sangue. Em todos os desenhos, a criatura tinha um braço estendido, com a mão apontando diretamente para quem olhava o desenho, como se estivesse escolhendo, apontando, marcando. Ofereci mais papel e ele continuou. Um desenho após o outro, todos praticamente idênticos. Mesma criatura, mesma posição, mesmos olhos vermelhos, sempre apontando. Em 1 hora, ele tinha preenchido 6 folhas com desenhos quase indistinguíveis. Tentei estabelecer alguma comunicação sobre os desenhos. Perguntei quem era aquela figura, de onde ele a conhecia, o que significava. Nada. Ele apenas continuava desenhando, como se estivesse em transe. No final daquela semana, tínhamos mais de 20 desenhos idênticos daquela criatura espalhados pela sala de terapia. O estranho é que os outros adolescentes começaram a reagir aos desenhos. Alguns se recusavam a entrar na sala enquanto eles estivessem lá. Outros ficavam fascinados, olhando fixamente para eles por longos períodos. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Outros pacientes, que nem tinham contato direto com esse garoto, começaram a falar sobre o homem do chifre. Uma menina de 14 anos, internada por transtorno bipolar, disse durante uma sessão de grupo que tinha visto um homem alto com chifres parado no canto do quarto dela durante a noite. Ele só fica lá, ela disse, olhando com aqueles olhos vermelhos e apontando para mim. No dia seguinte, um dos garotos, internado há meses por depressão severa, tentou se enforcar com o lençol no banheiro.
A equipe de enfermagem conseguiu impedir a tempo, mas ele estava em pânico, gritando que precisava fazer aquilo, que era o único jeito de não ser levado. Quando perguntamos levado por quem, ele só repetia: o homem do chifre, o homem do chifre. Outro paciente, um menino de apenas 13 anos, foi encontrado no banheiro arrancando a própria unha com os dentes. Quando os enfermeiros o seguraram, ele disse calmamente que o homem do chifre tinha ordenado que ele fizesse isso como prova de lealdade. Disse que se não obedecesse, o homem ia tirar seus olhos enquanto dormia. E não era só com os pacientes. Os funcionários também começaram a notar coisas. A enfermeira-chefe comentou durante o café que estava vendo sombras pelo canto do olho nos últimos dias. O pessoal da limpeza se recusou a entrar na ala juvenil depois das 6 da tarde. Uma das médicas pediu afastamento depois de dizer que alguém tinha sussurrado no ouvido dela enquanto estava sozinha analisando prontuários. Até eu comecei a notar coisas estranhas, movimentos onde não devia ter ninguém. A sensação constante de ser observado quando estava sozinho na sala de terapia. E os sonhos. Comecei a sonhar com corredores escuros do centro, e ao fim deles sempre havia aquela figura com chifres, exatamente como nos desenhos, olhando para mim e apontando. Os incidentes foram se tornando tão frequentes que o diretor tomou uma decisão drástica, fechou a ala juvenil inteira temporariamente. Transferiram todos os pacientes, incluindo o garoto que fazia os desenhos, para outros centros da região. A justificativa oficial foi problemas estruturais no prédio, mas todos sabíamos que não era verdade. Tirei 2 semanas de férias logo depois disso. Achei que longe daquele lugar, as coisas voltariam ao normal. Que os pesadelos parariam, que a sensação de ser observado desapareceria. Mas não foi o que aconteceu. Os sonhos continuaram, cada vez mais vívidos. No início, o homem do chifre ficava parado ao longe. Depois, a cada noite, parecia estar mais perto. Na noite passada, ele estava tão próximo que pude ver detalhes que não apareciam nos desenhos. Uma pele pálida e enrugada, marcas escuras como tatuagens tribais cobrindo o corpo, dentes afiados como agulhas. E a mão dele. A mão não aponta mais para o vazio agora. Ela aponta diretamente para mim, como se, entre todas as pessoas daquele centro, eu tivesse sido o escolhido. Para quê? Não sei. Mas tenho cada vez mais certeza de que não é algo bom. Ontem acordei no meio da noite com dor nas costas. Quando fui ao banheiro e me virei para olhar no espelho, vi 4 arranhões profundos, perfeitamente paralelos, descendo das omoplatas até a cintura. Arranhões que eu não poderia ter feito em mim mesmo. E havia algo escrito no espelho embaçado. Uma única palavra: próximo. Volto ao trabalho amanhã. A ala juvenil foi reaberta. Dizem que os problemas estruturais foram resolvidos. Não sei o que vou encontrar lá. Só sei que toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles olhos vermelhos me encarando. E cada vez que olho para o teto do meu quarto à noite, tenho certeza que vejo uma sombra com chifres se movendo lentamente. Não sei bem por onde começar, então vou direto ao ponto. Tem algo acontecendo no centro psiquiátrico onde trabalho, algo que ninguém quer falar a respeito, mas que me deixa acordado à noite. Trabalho lá como segurança há quase 4 anos. Além da segurança, também cuido da manutenção básica, trocar lâmpadas, consertar fechaduras, essas coisas. Um dos meus deveres diários é revisar as gravações das câmeras de segurança, checando se aconteceu algo durante a noite que a equipe do turno pode ter perdido. Quando você trabalha num lugar como esse por tanto tempo, acaba se acostumando com coisas estranhas. Já vi de tudo nas gravações. Pacientes andando de um lado para outro no meio da noite, gente conversando com o ar, tentativas de fuga. Para mim, era só mais um dia normal de trabalho.
Segunda-feira passada, estava fazendo a revisão de rotina das filmagens da madrugada. Era um dia como qualquer outro. Chequei os corredores principais, as salas comuns, as entradas. Nada fora do comum. Até que cheguei às gravações das 3h14 da manhã do corredor leste, onde ficam os quartos dos pacientes com quadros mais graves. No início, não vi nada de estranho e quase avancei para a próxima câmera. Mas algo me fez voltar à gravação e assistir de novo. Foi então que notei uma sombra se movendo pelo teto do corredor. Não era uma sombra comum, como de inseto passando na frente da câmera ou reflexo de luz. Era grande, do tamanho de uma pessoa adulta, e se movia de uma forma que desafiava a lógica, como se estivesse andando de quatro pelo teto, completamente indiferente à gravidade. A qualidade da imagem não era das melhores. Essas câmeras antigas têm um problema de distorção, principalmente à noite, quando mudam para modo noturno. Mas mesmo assim, dava para ver detalhes inquietantes dessa coisa. Era comprida e magra, quase esquelética. A pele parecia escura, sem pelos visíveis. Não conseguia ver bem o rosto. A imagem estava desfocada demais nessa parte. A criatura foi se arrastando pelo teto, até chegar à porta do quarto número 9. Então, fez algo que me deixou gelado. Desceu pela parede como uma aranha, movendo-se de forma fluida, quase líquida. Quando chegou ao chão, simplesmente deslizou por baixo da porta, como se fosse feita de fumaça. Fiquei assistindo o resto da gravação, esperando ver a coisa sair novamente. Mas nada aconteceu. Nenhum movimento no corredor pelo resto da noite. Ninguém entrou ou saiu daquele quarto. Lembrei que no quarto 9 estava o Sr. Thomas, um paciente novo que tinha chegado na semana anterior. Era um caso de esquizofrenia paranoide, pelo que tinham me dito. Quieto, não causava problemas. Eu tinha cruzado com ele algumas vezes nos corredores durante o dia. Rewind algumas horas na gravação para ver se havia algo de estranho antes daquele momento, mas não encontrei nada. Era como se aquela coisa tivesse simplesmente aparecido no teto do nada. Naquela manhã, aconteceu a coisa mais perturbadora que já vi naquele centro em 4 anos de trabalho. Durante a ronda matinal, os enfermeiros encontraram o Sr. Thomas em sua cama, sem olhos, literalmente sem olhos. As órbitas estavam completamente vazias, limpas, como se os globos oculares tivessem sido removidos cirurgicamente. O mais estranho é que não havia sangue, nenhum sinal de luta ou violência. A porta estava trancada por dentro, as janelas fechadas e com grades impossíveis de abrir. Era como se os olhos dele tivessem simplesmente desaparecido durante a noite. A polícia foi chamada, é claro. Fizeram uma investigação completa. Levaram as gravações originais do sistema de segurança. Mas antes disso, eu tinha feito uma cópia para mim. Sei que não deveria ter feito isso, que é contra o protocolo. Mas algo me dizia que era importante guardar aquelas imagens. Desde então, tentei assistir a essa gravação 3 vezes. E nas 3 vezes, algo inexplicável aconteceu. O DVD começa a esquentar fisicamente quando chega na parte que mostra a sombra no teto. Não é uma impressão, o disco fica quente mesmo, a ponto de não conseguir segurar. Na primeira vez, pensei que era problema do aparelho de DVD, então troquei para outro player. Na segunda vez, usei um aparelho completamente diferente e aconteceu a mesma coisa. Na terceira vez, o disco ficou tão quente que literalmente derreteu, formando bolhas na superfície e ficando inutilizável. Agora, só tenho uma cópia digital no meu computador pessoal e nem ouso abrir. É como se essa coisa não quisesse ser vista. Como se soubesse que tenho essa gravação e estivesse me avisando para não olhar mais. O mais perturbador é que ninguém no centro fala sobre o incidente. O quarto 9 foi limpo. Um novo colchão foi colocado e ontem mesmo já tinha outro paciente dormindo lá.
É como se a administração estivesse fingindo que nada aconteceu, como se o Sr. Thomas nunca tivesse existido. Tentei falar com alguns colegas sobre o que vi na gravação, mas todos desviam do assunto, ou dizem que não sabem do que estou falando. Até mesmo a enfermeira-chefe, que encontrou o corpo, agiu como se eu estivesse inventando histórias quando mencionei o caso. Desde aquela noite, tenho notado coisas estranhas acontecendo. Sombras no canto da minha visão. Sons de arranhões vindo do teto do meu quarto quando estou deitado na cama. E às vezes, quando estou sozinho na sala de segurança, sinto como se algo estivesse me observando por trás, respirando na minha nuca. Ontem à noite, acordei de madrugada com a sensação de que havia alguém no meu quarto. Quando abri os olhos, vi brevemente uma forma escura rastejando pelo teto, exatamente como na gravação. Quando acendi a luz, não havia nada lá. Mas na parede do meu quarto, havia marcas de arranhões que não estavam lá quando fui dormir. E o mais assustador, meu celular, que tinha deixado carregando na mesa de cabeceira, estava com a tela trincada. Quando consegui ligá-lo, vi que havia uma foto nova na galeria. Uma foto do meu rosto dormindo, tirada de cima, como se alguém ou algo estivesse pendurado no teto sobre minha cama. Nunca achei que estaria aqui contando essa história. Na verdade, nem sei se consigo organizar direito os pensamentos, porque tem partes que já estão ficando confusas na minha cabeça. Mas vou tentar explicar o que está acontecendo comigo desde a semana passada. Sou enfermeiro num centro psiquiátrico de uma cidade pequena. É um trabalho difícil às vezes, mas sempre gostei de ajudar os pacientes. A gente acaba criando uma certa conexão com alguns deles, principalmente os que estão lá há mais tempo. Uma das nossas pacientes mais antigas é a dona Helena, uma senhora de 72 anos que está conosco há quase 3 anos. A família dela não conseguia mais cuidar em casa depois que o quadro piorou. Dona Helena tem episódios de paranoia e, segundo o diagnóstico, alucinações visuais persistentes. Desde que chegou, ela fala de um bicho preto, que, segundo ela, aparece no centro durante a noite. Ela descreve esse bicho como algo que se arrasta pelo chão, com olhos vermelhos como sangue fresco. Todos os funcionários, inclusive eu, sempre tratamos isso como parte das alucinações dela. A gente aprende a não confrontar esse tipo de coisa, sabe? Melhor acolher, ouvir e medicar conforme a prescrição. Ele passa por aí se arrastando no chão com aqueles olhos vermelhos me observando. Ela sempre dizia durante nossas conversas. Depois, abaixava a voz como se estivesse contando um segredo. E ele entra na mente de quem não acredita nele. Primeiro nos sonhos, depois nas lembranças. Eu sempre sorria, anotava no prontuário e seguia minha rotina. Até sexta-feira passada. Era final do meu turno, já estava escurecendo lá fora. O pessoal do turno noturno ainda não tinha chegado, e o segurança, que normalmente fecha o pátio interno, tinha saído mais cedo. O filho dele estava doente ou algo assim. Então, me ofereci para fechar as portas do pátio, aquela área onde os pacientes ficam durante o dia, para tomar sol e fazer atividades. Quando estava indo para lá, ouvi um barulho estranho vindo do corredor que dá acesso ao pátio. Era um som de algo sendo arrastado, mas tinha uma qualidade diferente, como se fosse algo pesado e úmido de alguma forma. Pensei que pudesse ser algum paciente que tinha ficado para trás depois das atividades, então fui verificar. Foi quando virei o corredor que vi. No início não consegui processar bem o que estava vendo. Tinha algo se movendo no canto do pátio, perto dos arbustos. Era comprido e escuro, quase preto, como se a própria sombra tivesse ganhado volume e estivesse se movendo sozinha. A coisa não andava como um animal normal. Ela deslizava pelo chão, deixando um rastro úmido atrás.
E conforme se movia, percebi que tinha membros, algo como braços e pernas, mas todos estranhos, desproporcionais. As mãos eram o mais perturbador. Estavam viradas ao contrário, com os dedos apontando para o próprio corpo da criatura. Fiquei paralisado, observando aquilo. Foi quando a coisa parou de se mover e lentamente virou o que parecia ser a cabeça na minha direção. Não tinha rosto definido, apenas uma massa disforme onde deveria estar a face. Mas os olhos estavam lá. Duas esferas de um vermelho vivo, brilhando como brasas. A criatura ficou me encarando por alguns segundos. Senti como se algo gelado estivesse escorrendo dentro da minha cabeça, como se dedos invisíveis estivessem cutucando meu cérebro. Então, num movimento rápido demais para algo daquele tamanho, a coisa deslizou para trás dos arbustos e desapareceu. Consegui me mover finalmente, corri e tranquei a porta de vidro que dá para o pátio. Fiquei ali, tremendo, olhando através do vidro por vários minutos, mas não vi mais nada. Não contei para ninguém. Quem acreditaria? Diriam que estava estressado, cansado, talvez até questionariam minha própria sanidade mental. Decidi que tinha sido algum tipo de alucinação causada pelo cansaço. Trabalhei quase 60 horas naquela semana, afinal. Mas na manhã seguinte, quando estava distribuindo o café da manhã, Dona Helena me chamou. Seu rosto tinha uma expressão de tristeza profunda que nunca tinha visto antes. Viu ele, né? Ela perguntou em voz baixa. Senti um arrepio subir pela espinha. O quê? Respondi, tentando parecer confuso. O bicho. Agora ele já entrou em você. Vai começar pelos sonhos, depois pelas lembranças. No final, não sobra nada de você. Saí de perto dela o mais rápido que pude, fingindo ter outras tarefas para fazer. Mas desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Na noite daquele mesmo dia, sonhei com o bicho. No sonho, ele estava parado ao lado da minha cama, me observando com aqueles olhos vermelhos. Não se movia, apenas ficava ali olhando. Então esticava uma daquelas mãos deformadas e a enfiava na minha cabeça como se meu crânio fosse feito de areia. No sonho, eu sentia dedos frios remexendo dentro do meu cérebro, puxando coisas para fora. Acordei gritando, coberto de suor. Convenci a mim mesmo que era só um pesadelo, influenciado pelo que tinha visto e pela conversa com Dona Helena. Mas então começaram os esquecimentos. Pequenas coisas no início. Onde tinha deixado as chaves, o que tinha comido no café da manhã. Normal, acontece com todo mundo. Mas depois ficou pior. Ontem esqueci o nome da minha mãe quando fui ligar para ela. Fiquei parado, olhando para o telefone por 5 minutos e simplesmente não conseguia me lembrar. O nome dela sumiu da minha cabeça, como se nunca tivesse existido. Hoje de manhã, tive que olhar no meu crachá para lembrar meu próprio nome. Por alguns minutos, era como se eu fosse um estranho para mim mesmo. As coisas estão se apagando da minha mente, uma a uma. Memórias de infância, conhecimentos que eu tinha certeza que dominava, até mesmo rostos de pessoas próximas. Tudo está ficando nebuloso, como se estivesse sendo sugado para um buraco negro dentro da minha cabeça. E toda noite o sonho se repete. O bicho parado ao lado da minha cama, enfiando aquela mão na minha cabeça e puxando mais um pedaço de mim. Estou com medo do que vai restar de mim em alguns dias. Talvez Dona Helena estivesse certa o tempo todo. Talvez aquela coisa exista mesmo e esteja se alimentando de quem não acredita nela. Ou talvez eu esteja realmente perdendo a sanidade, como tantos dos pacientes que cuido. Só sei que cada dia lembro menos de quem sou. E tenho a sensação de que, quando a última memória se for, algo novo vai ocupar esse espaço vazio dentro de mim. Algo com olhos vermelhos. Não acredito que estou escrevendo isso aqui,
mas preciso contar para alguém o que aconteceu ontem à noite no centro onde trabalho. Acho que vou enlouquecer se guardar isso só para mim. Trabalho como técnico em enfermagem num centro psiquiátrico já faz um tempo. Não é o melhor trabalho do mundo, mas paga as contas, sabe como é? A gente lida com todo tipo de paciente lá, desde pessoas com depressão grave até casos de esquizofrenia bem sérios. Já vi muita coisa estranha. Já virei noites em claro cuidando de paciente em surto, já fui ameaçado, xingado e até abraçado por gente que nem lembrava do próprio nome. Ontem eu estava de plantão noturno. O turno começa às 10 da noite e vai até às 6 da manhã. É o mais tranquilo, geralmente, depois que os pacientes tomam a medicação da noite e vão dormir. Só ficamos eu e a Márcia, que é a enfermeira-chefe do noturno. Por volta das 2 da manhã, a Márcia estava tão cansada que foi tirar um cochilo na sala dos funcionários. Disse que eu podia chamar ela se precisasse de qualquer coisa. Fiquei sozinho na estação de enfermagem, tentando me manter acordado enquanto organizava uns prontuários antigos. O centro fica bem sinistro de madrugada. As luzes dos corredores vivem piscando porque a administração é mão fechada demais para trocar aquelas lâmpadas fluorescentes velhas. E o barulho do ar-condicionado antigo parece gemido de gente às vezes. Eu estava quase cochilando em cima dos papéis quando escutei um grito. Isso acontece de vez em quando. Algum paciente tem pesadelo ou acorda confuso. Mas esse grito era diferente. Era fino demais. Parecia mais uma criança pequena gritando. E o pior é que vinha da sala 7. A sala 7. Só de falar isso já me dá arrepio. Aquele quarto está vazio desde que o Sr. Ricardo morreu lá dentro, faz quase um mês. Ele era um paciente antigo, já estava com a gente há anos. Teve um ataque cardíaco durante a noite e quando a gente chegou, já não dava mais para fazer nada. Depois disso, nenhum paciente quis ficar naquele quarto. E para falar a verdade, nem os funcionários gostam muito de entrar lá. Todo mundo diz que sente algo estranho, uma energia pesada. Enfim, quando ouvi o grito, levantei e fui ver o que estava acontecendo. A gente não pode ignorar sons assim, mesmo sabendo que o quarto deveria estar vazio. Podia ser algum paciente que tinha conseguido entrar lá, vai saber. Quando cheguei no corredor, notei que a porta da sala 7 estava entreaberta. Isso me deixou confuso, porque eu tinha certeza que tinha fechado ela mais cedo durante a ronda. Empurrei a porta devagar e olhei para dentro. A luz estava piscando muito, mais que o normal. Mas mesmo com essa iluminação ruim, dava para ver que tinha alguém deitado na cama. Meu primeiro pensamento foi que algum paciente tinha entrado lá, talvez em estado de confusão. "Oi, tudo bem aí?" Perguntei da porta sem querer entrar muito. Foi então que percebi o frio. O quarto estava gelado, muito mais frio que o resto do prédio. Era como entrar num frigorífico. Minha respiração formava pequenas nuvens de vapor na frente do meu rosto. A figura na cama se mexeu ao ouvir minha voz. Não foi um movimento normal, sabe? Foi como se os membros dobrassem em lugares onde não deveriam dobrar. E então a coisa se sentou na cama. Juro por tudo que é mais sagrado, o que vi ali não era humano. A criatura tinha forma humanoide, corpo magro, vestido com algo parecido com a roupa dos pacientes. Mas onde deveria estar o rosto, não havia nada. Era só uma superfície lisa de pele, sem olhos, sem nariz, sem boca, nada. Fiquei paralisado. Meu cérebro não conseguia processar o que eu estava vendo. Aquilo não fazia sentido, não podia ser real. E então a coisa riu. Sim, riu. Não tinha boca, mas ainda assim conseguia emitir sons. E não era qualquer risada. Era a risada do Sr. Ricardo, exatamente igual, com aquela tosse característica no final que ele sempre tinha. Não sei como, mas consegui me mover. Saí correndo dali, batendo a porta atrás de mim. Corri para a sala dos funcionários e acordei a Márcia, tremendo tanto que mal conseguia falar. Contei o que tinha visto.
E ela, é claro, achou que eu tinha dormido e sonhado tudo aquilo. Voltamos juntos para o quarto 7, uns 5 minutos depois. Quando abrimos a porta, não havia ninguém lá. A cama estava arrumada como sempre ficava. Mas o quarto ainda estava gelado. Tão frio que a Márcia também notou. Deve ser o ar-condicionado com problema, ela disse, mas não parecia muito convencida. Desde ontem à noite, coisas estranhas continuam acontecendo. Toda madrugada, exatamente às 2h37, a luz do quarto 7 acende sozinha. Eu sei porque passei a noite de ontem inteira acordado, olhando pelo visor da porta, e o pior, a risada. Aquela risada do Sr. Ricardo continua. Às vezes vem do quarto, às vezes parece vir de trás de mim, como se alguém estivesse respirando no meu pescoço. Pedi transferência para o turno do dia. Não sei se vou aguentar ficar naquele lugar à noite por muito mais tempo. Tenho certeza que não estou louco, mas o que vi naquele quarto simplesmente não é possível. Não é desse mundo. O mais assustador de tudo, hoje, quando estava saindo do meu turno, a nova paciente que colocaram no quarto ao lado da sala 7 me parou no corredor. Ele disse que é a sua vez na próxima noite de lua cheia. Ela sussurrou com os olhos fixos em algo atrás de mim. Quando me virei, não havia nada lá. Mas por um segundo, no reflexo da janela, vi algo sem rosto me observando. Não sei se devo estar escrevendo isso. Honestamente, parte de mim acha que é loucura compartilhar o que tenho visto no centro psiquiátrico onde trabalho. Talvez eu acabe sendo internado lá também depois disso. Mas preciso contar para alguém. Sou supervisor de enfermagem no turno da noite. O prédio é antigo, daqueles construídos nos anos 70, com corredores estreitos e teto alto. À noite, com as luzes reduzidas, o lugar fica com uma aparência meio fantasmagórica. As sombras parecem mais compridas, os barulhos ecoam de forma estranha e tudo parece um pouco distorcido. O que poucos sabem é que o centro guarda segredos. E um deles está no quarto número 4 do segundo andar. Segundo a planta original do prédio, aquele espaço deveria ser um depósito de materiais. Nada mais que um armário grande. Mas quando você entra lá, o que encontra é um quarto completo. Uma cama de metal fixada no chão, uma janela pequena com grades soldadas e uma porta pesada com 2 fechaduras diferentes. Os funcionários mais antigos contam em voz baixa o que aconteceu naquele quarto. Em 2002, um paciente com um caso raro de esquizofrenia foi deixado sozinho lá durante uma troca de turno confusa. Quando voltaram, menos de 1 hora depois, encontraram uma cena horrível. O paciente tinha arrancado todas as próprias unhas e usado elas para desenhar cruzes invertidas em todas as paredes. Tinha escrito também, com o próprio sangue, palavras em uma língua que ninguém reconheceu. Nem os especialistas em linguística que a polícia trouxe depois conseguiram identificar que língua era aquela. O paciente foi transferido e, desde então, ninguém mais ficou naquele quarto. A administração decidiu mantê-lo trancado, mas por alguma razão estranha, nunca o transformaram de volta em depósito. Apenas o deixaram lá, fechado, com a cama vazia e as marcas nas paredes que nunca conseguiram limpar completamente. Dizem os mais antigos que já tentaram pintar por cima das marcas várias vezes, mas elas sempre voltam a aparecer depois de alguns dias, como se estivessem gravadas na própria estrutura do prédio. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos. No mês passado, pintaram de novo. E na semana seguinte, lá estavam as marcas escuras reaparecendo sob a tinta fresca. O estranho é que, mesmo com o quarto trancado e vazio, às vezes a gente ouve sons vindo de dentro. Não são barulhos de encanamento ou estrutura do prédio. É choro humano. Soluços baixos, como de alguém que está tentando chorar sem fazer barulho. Outras vezes são sussurros.
como se houvesse várias pessoas conversando em voz baixa lá dentro. E nas noites de tempestade, a coisa fica pior. Dá para ouvir gritos, gritos de puro terror, como se alguém estivesse sendo torturado. A primeira vez que ouvi, chamei a segurança, achando que algum paciente tinha conseguido entrar no quarto. Abrimos a porta e... nada. O quarto estava vazio, frio e silencioso. A política não oficial do centro é ignorar esses sons, fingir que não existem. Ninguém fala sobre isso nas reuniões ou nos relatórios. Quem comenta acaba sendo transferido para outro setor ou perde horas de trabalho. Então todo mundo segue em frente, fingindo que está tudo normal. Ontem à noite aconteceu algo que não consigo explicar. Eu estava fazendo a ronda de meia-noite porque o Bill, que normalmente faz esse horário, tinha ligado dizendo que o filho estava doente. O segundo andar estava quieto, todos os pacientes medicados e dormindo. Quando passei pelo corredor do quarto 4, ouvi um som de batida leve, como se alguém estivesse dando toques na porta, de dentro para fora. Toque, 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 em intervalos regulares, como código Morse ou algo assim. Fiquei parado ali, ouvindo. As batidas continuavam no mesmo ritmo. Sei que é contra o protocolo, mas resolvi abrir pelo menos a primeira fechadura, só para confirmar que não tinha ninguém lá dentro. Peguei o molho de chaves pesado que fica sempre comigo durante o turno. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quando fui colocar a chave na fechadura, deixei o molho inteiro cair no chão. O barulho foi alto no corredor silencioso e esperava que alguém viesse verificar o que tinha acontecido. Mas o que seguiu foi ainda mais desconcertante. No momento exato em que as chaves bateram no piso, a porta do quarto 4 fez um clique e se abriu sozinha. Não só um pouco, a porta se abriu completamente, batendo na parede com força. Fiquei paralisado, olhando para a escuridão do quarto. A única luz vinha do corredor atrás de mim, projetando minha sombra para dentro daquela escuridão. Por um momento, pensei em simplesmente fechar a porta e fingir que nada tinha acontecido. Mas uma curiosidade inexplicável me dominou. Dei um passo para frente, depois outro, até estar dentro do quarto. Tateei a parede e encontrei o interruptor. Quando a luz acendeu, o que vi foi desconcertante pela aparente normalidade. O quarto parecia comum à primeira vista. A cama estava vazia e arrumada com lençóis brancos limpos, como se estivesse pronta para receber alguém. As paredes tinham manchas escuras onde as cruzes tinham sido desenhadas. Dava para ver o contorno delas sob as várias camadas de tinta. A janela estava fechada, as grades intactas. Foi quando levantei os olhos e olhei para o teto que meu sangue gelou. No centro do teto branco, alguém tinha escrito algo com o que parecia carvão. Ele nunca foi embora. Só dorme de dia. A letra era irregular, trêmula, como se tivesse sido escrita por alguém em pânico. E o mais estranho, parecia fresca. Não tinha poeira por cima, não parecia antiga. Mas isso era impossível. Ninguém entrava naquele quarto há anos. As duas fechaduras estavam sempre trancadas, e só eu e o diretor tínhamos as chaves. Enquanto olhava para cima, chocado com a descoberta, senti a temperatura do quarto cair drasticamente. De repente, estava tão frio que eu podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens de vapor. Foi então que percebi, não estava mais sozinho ali. Não vi nada diretamente. Não houve aparição ou vulto. Foi mais uma sensação, a certeza absoluta de que havia algo parado bem atrás de mim. Algo que não deveria estar ali. Algo que não era humano. Não olhei para trás, não tive coragem. Saí correndo daquele quarto, bati a porta com toda a força e passei as duas trancas, minhas mãos tremendo tanto que quase não consegui girar as chaves. Não falei sobre isso com ninguém. Quem acreditaria? Mas desde aquela noite, coisas estranhas têm acontecido comigo. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquelas palavras no teto.
e tenho sonhado. Sonhos vívidos onde estou no corredor, olhando para a porta do quarto 4 e ela se abre lentamente, sem ninguém para abrir. No sonho, consigo ver algo se movendo na escuridão lá dentro, algo grande que se arrasta pelo chão em minha direção. Sempre acordo nessa parte, suando frio e com o coração disparado. Hoje aconteceu a coisa mais assustadora até agora. Estava na sala de prontuários no fim da tarde, organizando os documentos do dia. O sol já estava se pondo e aquela luz alaranjada entrava pelas janelas, dando ao lugar uma aparência quase pacífica. De repente, o alto-falante do sistema interno, aquele que usamos para avisos, ligou sozinho. Normalmente ele faz um barulho de estática antes de alguém falar, mas dessa vez não houve isso. Foi só silêncio, seguido por uma voz que parecia vir de muito longe, abafada e distorcida. A voz disse meu nome 2 vezes e depois completou: hoje à noite, quarto 4. Perguntei para todo mundo no centro se alguém tinha usado o sistema de comunicação naquele momento. Todos disseram que não. Segundo a recepcionista, o sistema nem estava ligado naquela hora. Ela só o ativa durante emergências ou para avisos importantes. E agora estou aqui, prestes a começar meu turno da noite. Bill ligou de novo. O filho dele ainda está doente. Vou ter que fazer a ronda de meia-noite novamente. Passar por aquele corredor. Passar pelo quarto 4. Parte de mim quer fugir, pedir demissão, nunca mais pisar naquele lugar. Mas outra parte sente que precisa voltar, que precisa abrir aquela porta de novo, que precisa descobrir o que está acontecendo, o que está escrito no teto, quem ou o que está preso naquele quarto que nem deveria existir. São quase 10 horas agora. Meu turno começa em 30 minutos. Não sei o que vou encontrar lá. Só sei que, seja o que for que está naquele quarto, parece que agora está me chamando.